Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês irão assistir esse vídeo. Eh, Nessa aula daremos seguimento ao estudo da teoria do crime, mais precisamente partiremos agora tratando do estudo do dolo. Então, elemento este que, com a adoção da teoria finalista, passou a ser um dos elementos integrantes do fato típico, saindo da culpabilidade e indo para o fato típico. Então, vamos começar tratando agora do dolo. E é importante destacar que o dolo ele tem uma previsão já de início, a gente pode dizer, no Código no Código Penal. Então, a gente pode ir lá para o Código Penal e aqui no artigo 18, a gente vê no artigo 18, no inciso 1, dando o conceito de dolo, que doloso para o Código Penal é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, dessa forma, a gente vê que o Código Penal ele já vem dispondo a respeito do dolo, porém, apesar de trazer esse dolo, não vem o conceito na sua forma completa, certo? Então, continuando, o que é importante a gente saber? Que o dolo, quando a gente parte da sua conceituação, a gente precisa saber que ele possui dois elementos. Weltzel, ao tratar do dolo, Weltzel, ao tratar do dolo, dizia que o dolo é o conhecimento e o querer, a concretização do tipo. Esse, esse era o entendimento do dolo, que para Weltzer era o conhecimento e querer a concretização do tipo. Já Gabriel Habib, a tratar do dolo, ele traz um conceito que eu entendo que para a prova será um conceito mais completo, inclusive para a prova oral. Que, segundo ele, dolo seria o quê? É, é a vontade, mais a consciência em relação à realização dos elementos do tipo objetivo. Então, para Gabriel Habib, o dolo seria nada mais, nada menos do que a vontade mais a consciência em relação, aliás, à realização do tipo objetivo. Então, o que a gente sempre vai levar em conta com relação ao dolo é que ele irá possuir dois elementos. Então, quando a gente tratar de dolo, ele irá possuir dois elementos. E que elementos seriam esses? O elemento volitivo e o elemento cognitivo. O elemento volitivo, por óbvio, seria a vontade. E o cognitivo, por óbvio, seria a consciência. E é importante dar atenção a esses dois elementos, pois a consciência será um elemento que será utilizado para na frente diferenciar o que é o erro de tipo e o erro de proibição. Então, dessa forma, é importante que a gente tenha conhecimento que o dolo possui esses dois elementos, o cognitivo e o volitivo. Correto? Bom, dito isto, o que a gente deve saber? A gente deve saber o que essa vontade abrange e o que a consciência abrange. Dessa forma, a vontade ela deve tratar do quê? Ela é o conteúdo. A vontade ela é o conteúdo da conduta praticada do agente. É o conteúdo da sua conduta. Então, ela deve abranger o nexo causal e o resultado, certo? Além, ela deve abranger o nexo causal, vou apagar aqui, e o resultado. De modo que, se você for parar para ver, o fato típico, ele será composto do quê?
da conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. Logo, quando você analisa a vontade é o conteúdo da conduta, ela deve abranger esses dois resultados aqui. Isto é, ela irá abranger do fato típico tanto o resultado quanto o nexo causal. Então, num exemplo aqui, se a gente tem a vontade de matar C com arma de fogo, o matar seria o resultado, enquanto que a arma de fogo seria de fogo aqui seria o nexo causal, correto? E aí ela possui então esses elementos que seriam, deveria abranger a vontade, o nexo causal e o resultado. E ela deve também ser incondicionada, ela deve ser incondicionada e também capaz de influenciar diretamente o resultado. Então, a vontade, quando a gente tratar, a gente deve saber o quê? Que ela é o conteúdo da conduta, que ela deve abranger nessa vontade o resultado e o nexo causal, e a gente deu o exemplo aqui, e que ela deve ser incondicionada e incapaz de influir diretamente no resultado. E quando a gente trata aqui, falando que ela deve ser incondicionada, a gente quer dizer o quê? Que ela deve constituir uma decisão de praticar uma conduta criminosa que já está definida. Então, a vontade ela é dirigida a praticar um determinado crime específico. Essa seria a questão da incondicionalidade da vontade. Isto é, essa vontade já está definida a praticar um crime, ela já está determinada a praticar um crime que já está definido. Enquanto ela ser capaz de influenciar diretamente o resultado, é o quê? É como o criminoso, o resultado ela é a obra do agente criminoso. Então, o resultado ali vai ser a obra do agente criminoso. Por quê? Porque ela deve ser, os atos praticados devem ser capazes de atingirem o resultado ali previsto. Por que eu digo isso? Eu vou apagar aqui. Se vocês quiserem, dê uma pausa, copiem. Então, como agora está sendo gravado, não precisa mais ficar esperando vocês copiarem, vocês conseguem dando uma pausa, segurar. Porque quando a gente trata aqui do segundo elemento, que trata de ser capaz de influenciar diretamente o resultado, a gente pode fazer a diferenciação aqui entre a vontade e o desejo. E o que seria essa diferença entre vontade e desejo? Na vontade, esta aqui possui a capacidade de influir diretamente no resultado. De influir diretamente no resultado. Já o desejo não é. Ela não possui, a pessoa deseja, mas ela não influi diretamente no resultado. Correto? Então, isso aqui serve até mesmo para a vida. Quantas vezes você vê a pessoa que tem o desejo, mas ela não tem a vontade? Então, às vezes, eu tenho o desejo de passar num concurso público,
mas eu não tenho a vontade, eu não tenho aquela vontade que me faça passar num serviço público, tá certo? Eu tenho o desejo de ter filho, mas eu não pratico aquilo ali para que ocorra essa vontade e ela se concretize. Então a vontade, ela é voltada para a concretização do resultado, enquanto o desejo, ela é mais no campo das ideias, correto? Bom, muito bem. Continuando aqui, a gente já tratou da vontade. Agora, como nós sabemos que o dolo ele é composto de vontade e consciência, vamos tratar agora da consciência, uma vez que da vontade a gente já tratou. E o que é essa consciência? Essa consciência aqui é a consciência atual sobre a conduta que está sendo praticada, correto? Praticada. Essa é a consciência que a gente deve abranger, ou deve tratar. E essa consciência, ela abrange o resultado, o nexo causal e todos os elementos do tipo penal. Tá bom, Felipe, mas eu não entendi. Quando você pratica aquela conduta, você deve ter a consciência do resultado que ela irá gerar, do nexo causal, o que você está fazendo para que ocorra, o que acontece entre a conduta praticada e o resultado, existe o nexo causal, que é o que liga a conduta ao resultado. E você deve ter consciência disso e também consciência sobre todos os elementos do tipo penal. Como assim? Vamos supor que a gente está lá no artigo 121 e lá diz: matar alguém. E você sai para caçar com seu amigo. A floresta é grande e ali você está caçando com seu amigo se separa de você. No meio dessa caçada, você se depara com um arbusto que está se movimentando ali. Você ciente que você está caçando e que seu amigo não está ali, você não tem a consciência de que ele está ali, atira naquele arbusto pensando que ele encontrava um animal que seria o objeto da caça. E quando você vai ver o resultado, você acabou de atingir o seu amigo, que estava sofrendo com uma dor de barriga e estava ali atrás daquele arbusto fazendo suas necessidades. Então você não tinha consciência plena do que você estava fazendo. Faltava a consciência com relação a um elemento objetivo, que era alguém. Você pensava em matar, mas não era alguém. Você pensava em matar um animal, objeto da caçada. Então você já começa a ver que a sua consciência não era plena, ela não era real. E aí você pode, mais para frente, e não confundir essa consciência aqui prevista com a potencial consciência da ilicitude. Tá, e o que é essa potencial consciência da ilicitude? Bom, vocês dão uma pausa aí, copiem, eu vou apagar o quadro. A consciência prevista no dolo é uma consciência diferente da prevista na potencial consciência da ilicitude. Essa potencial consciência da ilicitude
ela vai estar prevista na culpabilidade. Então você vê que existem dois tipos de consciência. Existe a consciência no dolo e a potencial consciência da ilicitude. Nessa aqui, você não sabe o que está fazendo. E nessa aqui, você sabe o que está fazendo. Porém, você acredita que é lícita a conduta praticada. Tá, mas eu ainda não entendi. A gente já deu aqui o primeiro exemplo, quando a gente tratou da consciência do dolo, que é o exemplo do caçador. O caçador, que o quê? Que ele mata alguém, ou mata alguém, isso. Ele mata alguém acreditando que estava matando o quê? Um animal. E isso infere diretamente aonde? O tipo objetivo, que afasta a tipicidade da conduta, certo? Já aqui, a gente tem um outro exemplo, que seria o exemplo de quem? Do holandês. O holandês, ele entra com a droga aqui no Brasil, acreditando que essa droga, o fato de ele entrar com droga aqui no Brasil, seja uma conduta permitida, assim como é permitido no seu país. Então ele entra com uma quantidade absurda de droga para consumo próprio, acreditando que essa conduta será considerada normal, igual no país dele. Porém, ao entrar aqui no Brasil com essa quantidade, ele é enquadrado no crime de tráfico de drogas. E aí, o que acontece? Nessa hipótese aqui, o holandês ele tem plena capacidade do que ele está fazendo. Ele está entrando com droga no Brasil conscientemente dessa conduta que ele está praticando. Porém, ele acredita que essa conduta não é proibida. Entenderam? Então, aqui no caçador, enquanto ele não tem a plena capacidade dos atos que ele está praticando, aqui com o holandês ele já tem essa capacidade de que ele está praticando o ato, ele tem a plena consciência do que ele está praticando, porém ele acredita que essa conduta não é proibida. E essa conduta aqui, como a potencial consciência da ilicitude está na culpabilidade, irá afastar a culpabilidade do agente. Que eu não vou entrar nessa questão agora, porque nós estamos tratando do fato típico. Dos elementos previstos no fato típico. Correto? Então, quero que vocês saibam que existem esses dois tipos de consciência e que a consciência do dolo é essa consciência prevista aqui, no fato típico, que ele não sabe o que está fazendo. Caso ele fosse avisado do que ele estaria fazendo, ele pararia a conduta. Ok? Bom, dito isto, vamos continuar aqui, prosseguir no estudo. E agora o que a gente vai adentrar aqui é com relação às espécies de dolo. Vou montar aqui um esqueminha para vocês já visualizarem como que se dá. Deixa eu botar aqui em cima, mas eu vou botar no meio para ficar uma melhor visualização e para uma melhor esquematização. Então tá, então a gente agora vai tratar de espécies de dolo. Vocês podem botar lá em cima o tópico, mas eu vou botar aqui no meio porque fica melhor para eu esquematizar. Então o que acontece? Nós vamos ter o dolo direto e também teremos o dolo indireto. Certo?
O dolo direto vai ser o dolo de primeiro grau, ele se subdivide, e o dolo de segundo grau. Enquanto o dolo indireto, ele vai se diferenciar em dolo eventual e o dolo alternativo. E como nós estamos colocando aqui para tratar, só um momento. Como nós estamos colocando aqui para tratar esquematizado, alternativo. Nós vamos ter ainda a questão quanto à alternatividade objetivo e subjetivo. E aqui no primeiro grau, a gente tem a previsão legal, que é o artigo 18.1 do Código Penal. E aqui no eventual nós temos o que? O artigo 18.2 do Código Penal. Então, ficaria mais ou menos esse esquema. O dolo direto e o dolo indireto. E ele possui essas variantes aqui. Vou botar uma observação aqui também, porque existe também, moderna doutrina ainda traz a espécie de dolo de terceiro grau, que nós vamos tratar aqui também quando tratar do dolo direto. Então, o quadro ficaria com esse esquema aí, a priori. Correto? Então, dito isto, eu vou apagar aqui para a gente começar a falar dos passos do dolo. E o primeiro dolo é o dolo direto, que seria o quê? O dolo de primeiro grau. E como que seria esse dolo de primeiro grau? Ele seria composto por uma série de atos. E a gente pode colocar aqui que seriam basicamente em 3 atos. No primeiro aqui, ele faria a representação mental do resultado que se quer atingir. Então ele pensa em praticar essa conduta e faz essa representação na sua mente. No segundo, ele também quer o resultado diretamente e ele pratica e atinge o resultado. Então, corresponde ao resultado que o agente quer praticar imediatamente. Então, quando a gente tratar de dolo direto, a gente deve fazer isso. Ó. O agente, ele faz a representação mental do resultado. Então, ele já elabora fisicamente, psicicamente o resultado. Ele quer o resultado diretamente. E ele atinge o resultado. Tá, mas como assim? Eu quero matar alguém. Então eu faço a representação mental do resultado. Eu quero matar, então já estou representando a morte dessa pessoa. Eu quero esse resultado diretamente, então eu vou diretamente atingir, quero praticar diretamente o resultado. Eu vou lá e dou um tiro na pessoa, eu atinjo o resultado. Esse seria o dolo direto. Beleza? Agora nós vamos aqui para o dolo direto de segundo grau. E como que seria esse dolo direto de segundo grau? No dolo direto de segundo grau se diferencia pelo seguinte: o agente, ele ainda faz a representação mental do resultado. Ele faz a representação mental do resultado. Então é igual aqui. Certo? Só que o agente, ele não quer diretamente o resultado que irá ocorrer desse dolo direto de segundo grau. Ele não quer diretamente. Mas o resultado não querido, é uma consequência necessária, uma consequência natural ou necessária da sua conduta. Então, olha só os elementos como já são diferentes. O primeiro é igual.
O agente faz a representação mental do resultado. Só que aqui, enquanto ele quer diretamente, aqui ele não quer diretamente o resultado. Ele não quer, desculpa, ficou faltando. Ele não quer diretamente o resultado. Só que o resultado não querido, ele é uma consequência natural da sua conduta. Uma consequência natural da sua conduta. Tá bom, Felipe, mas eu não entendi isso. E a gente vai explicar agora. Vamos supor que A quer matar B. A quer matar B. Porém, para matar B, ele sabe que B irá pegar um avião. E aí ele coloca uma bomba dentro do avião. Só que no avião não está só B. Tá A, B e o alfabeto todo. Se vocês perguntarem para A, ou digo, A não está. A não está, ele não é suicida. Se você perguntar para A, você quer matar B? Ele vai dizer sim, eu quero matar B. Mas se perguntarem, você quer matar o alfabeto, o resto do alfabeto todo? Ele vai dizer que não quer, que ele não vai matar. Por isso que a gente diz que o agente não quer o resultado diretamente. Por quê? Porque ele sabe que ele vai matar A, vai matar B, vai matar C, vai matar D, vai matar E, vai matar F, ele vai matar todo mundo. Só que na verdade ele só queria matar B. Porém, o resultado não querido, que seria matar o alfabeto todo aqui, é um resultado natural de sua conduta. E esse seria o dolo de segundo grau. Entendeu? É o dolo que abrange as consequências necessárias de sua conduta, mesmo que não perseguidas pelo agente. Porém, sabidamente, ele já sabe que irão ocorrer. Então, existe um episódio de Narcos que trata exatamente disso. O pessoal lá do Escobar queria matar determinada pessoa e colocou uma bomba dentro do avião. Ele queria matar todas aquelas outras pessoas no avião? Não. Ele queria matar uma pessoa específica. E ele colocou a bomba ali para matar. Só que ele aceita o resultado, que é matar todas as outras pessoas para matar aquela pessoa. Então é um resultado não querido, mas é uma consequência necessária do desdobramento da conduta do agente, e ele aceita esse resultado. Esse seria o dolo. Esse seria o dolo de segundo grau. Beleza? Beleza. E também, como eu ressaltei lá em cima, existe o dolo de terceiro grau. Ah, outra coisa. Voltando aqui ao dolo de segundo grau, ele também é denominado como o dolo de consequências necessárias. Correto? Então deve estar presente também o dolo de primeiro grau, porque o dolo de segundo grau nunca vai estar sozinho, porque o agente faz todas as menções presentes ali no dolo de primeiro grau, que é matar o agente, porém ele inclui esses elementos, esses desdobramentos que estão fora do foco principal, mas ele aguenta como se fosse uma consequência necessária. E por fim temos aqui o dolo de terceiro grau. E o que seria o dolo de terceiro grau? Nada mais é do que a consequência das consequências necessárias do dolo de segundo grau. Então a gente diz que são as consequências necessárias do dolo de segundo grau. Como assim? Vamos lá. Você quer matar A. A está no banco. Você coloca uma bomba no banco. A está no banco. Você coloca uma bomba no banco. Evidentemente, o banco não está vazio só com a presença de ar. Ele está com a presença de ar, mas ali tem
os funcionários do banco, tem os vigias do banco e tem os clientes do banco. Desculpa. Então, por óbvio, você já vê que existe aí um dolo de segundo grau. Por quê? Porque vai atingir e vão ter consequências necessárias. Porém, dentro dos clientes do banco existe uma gestante. E aí, quando você mata essa gestante, você acaba matando o quê? O feto. E esse feto seria o dolo de terceiro grau, que seria a consequência das consequências necessárias do dolo de segundo grau. Como as consequências necessárias do dolo de segundo grau é matar a gestante, uma consequência do dolo de segundo grau seria, por fim, também matar o feto, o bebê que essa gestante está esperando. Então, seria a consequência das consequências necessárias do dolo de segundo grau. Isso não é muito cobrado em prova, mas se cobrarem, você já sabe do que se trata. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, correto? Então, a gente tratou do dolo de primeiro grau, do dolo de segundo grau e do dolo de terceiro grau. Vamos prosseguindo na matéria agora e vamos tratar do dolo indireto. E o dolo indireto, ele é composto do quê? O dolo indireto, ele é composto do dolo eventual e do dolo alternativo. Tá. E o que é o dolo eventual? É um dolo também muito cobrado em prova. O dolo eventual é o seguinte, a gente vai fazer de novo aquela separação. O agente, ele faz o quê? Um dolo eventual. Ele faz a representação mental do resultado. Você vê que ele sempre vai começar fazendo a representação mental do resultado. Mental do resultado. Só que ele não quer diretamente o resultado. Porém, o que pode? Ele assume o risco. Ele assume o risco de produzi-lo. Ele assume o risco. Então, quando a gente diz aqui que ele assume o risco, é o seguinte: o resultado ele pode ou não ocorrer. Ele não pratica aquela conduta sabendo que o resultado vai ocorrer. Ele pode ou não ocorrer, mas ele assume o risco de produzir esse resultado. Entendeu? Então a gente faz o seguinte: você pega um carro e você vai correr com esse carro, você está dirigindo o carro e você sabe que naquela rua que você está correndo existem várias escolas. Então, quando você está correndo com o carro, você faz a representação mental do resultado. Pode surgir uma criança aí no meio da pista e o atropelar. Só que aí você vem para o segundo fato aqui. Você não quer atropelar ninguém. Você não quer atropelar ninguém. Mas aí você continua correndo e você assume o risco. Mas se eu atropelar, foda-se. Se eu atropelar, eu não tô nem aí. Entendeu? Então, esse é o dolo eventual. Que você faz a representação mental, você não quer diretamente, então eu estou correndo em uma rua que tem várias escolas, várias crianças podem sair da escola, mas eu não quero atropelar ninguém. Mas se eu atropelar, dane-se. Mas não é a minha intenção, mas se vier a acontecer, dane-se. Por isso que eu digo, o resultado ele pode ou não ocorrer. Pode sair uma criança e você atropelá-la, como pode vir um resultado também não atropelado. E essa é a diferença do dolo eventual para o dolo de segundo grau. Porque, enquanto no eventual o resultado pode ou não ocorrer, no dolo de segundo grau o resultado vai ocorrer. As consequências irão ocorrer. Certo? Então, para você diferenciar, você faz assim: a resposta vai ocorrer? Se a resposta for ocorrer, se for sim,
é dolo direto de segundo grau. Se a resposta for não, é dolo eventual. Ok? E também existe a questão aqui do dolo eventual e da culpa consciente. A culpa consciente, o agente ele também faz a representação mental do resultado. Ele não quer diretamente, só que ele não assume o risco de produzir. Ele diz o seguinte: se surgir uma criança na rua, eu tenho tanta perícia na minha direção, eu dirijo de forma tão rápida e segura, e eu sou tão técnico nisso, que se surgir alguma criança, eu vou ter capacidade de desviar e não vou atropelar a criança. Então, eu não assumo o resultado. E eu não aceito que ele aconteça. Tá bom? Isso aqui é muito, muito cobrado. A gente ainda vai tratar de culpa. A gente ainda vai tratar de culpa consciente. Isso aqui é muito cobrado. Isso aqui não é tão cobrado, mas com essa resposta aqui você sabe. O resultado, ele vai ocorrer? Então você pega aqui, resultado. Vai ocorrer? Com certeza? Ele vai ocorrer com certeza? E aí você tem duas respostas, o não e o sim. Se for o não, dolo eventual. Você não tem certeza que ele vai ocorrer. Se for o sim, é o dolo de segundo grau. Aí, para parar a dolo eventual de a culpa consciente, você pergunta assim: você assume o resultado se ele ocorrer? Você assume o risco de produzir? Você fala assim: se acontecer, dane-se, vai acontecer? Será culpa dolo eventual. Se você fala assim: não, se esse resultado ocorrer, eu não aceito que ele ocorra, que ele ocorresse, aliás, porque eu tinha capacidade suficiente de evitar, eu não aceito que ele ocorra. Ele não vai ocorrer. Eu não assumo o risco de produzi-lo. Ele será considerado culpa consciente. Tá bom? Esses são fatores importantes para você diferenciar o dolo eventual, principalmente quando a gente for tratar aqui de crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Tá bom? Bom, agora vamos aqui para o dolo alternativo. Então, aqui o dolo alternativo, que é uma espécie de quê? De dolo indireto. No dolo alternativo, a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é muito criticado pela doutrina. Justamente por conta dessa alternatividade. Dolo alternativo. E aí a gente vai de novo destrinchar. Por quê? Porque o agente, em um, você já sabe, é o mesmo de sempre. Ele faz a representação mental do resultado. No 2, o que acontece? Ele quer obter o resultado. Então aqui, ele quer obter o resultado. E no 3 aqui, ocorre a alternatividade. Então aqui é que ocorre a alternatividade. Como assim ocorre a alternatividade? Com relação ao elemento objetivo ou elemento subjetivo. Como assim elemento objetivo ou elemento subjetivo? O elemento objetivo é com relação ao quê? Ao resultado criminoso. Criminoso que se alcança. Então, o que acontece? A vítima do crime ela já está definida. Porém, o resultado que irá ocorrer com ela, a gente não sabe ainda. Então, eu pratico uma conduta, mas eu não sei se eu vou, dessa conduta, ocasionar a morte ou a lesão corporal dela. Entenderam? Mas eu já sei que eu vou praticar uma conduta contra aquela pessoa. Por quê? Porque o resultado subjetivo já está definido. Eu já determino a vítima. Eu só não determinei ainda qual é o resultado que vai ocorrer da minha conduta. E quando a gente trata aqui de subjetivo, a gente já definiu o crime. Eu vou matar. Mas eu não sei em qual vítima que eu vou praticar. Isso aqui fica muito claro no subjetivo quando a gente analisa o caso do maníaco do parque.
Ele saía de casa sabendo que ele ia estuprar e ia assassinar uma mulher. Só que ele não tinha a vítima ainda definida. Ele definia na hora lá, de acordo com que ele conseguisse convencer a ir para o parque com ele, praticar o ritual. Entendeu? Então, o dolo alternativo, ele se caracteriza por isso. Porque o agente ele faz a representação mental do resultado e ele quer obter o resultado. Mas ocorre uma alternatividade com relação ao quê? Ao crime que vai ser praticado ou com relação à pessoa que será vítima daquele crime. Tá certo? Com relação a isso, não tem mais tantas delongas e a gente acabou de tratar de todas as espécies do dolo aqui, como vocês podem ver, além também de tratar de dos elementos previstos no dolo, que seria a consciência e a vontade. Certo? Bom, dito isto, a gente pode falar ainda a respeito das teorias do dolo. Então, seria para fechar esse aspecto do dolo, a gente fala aqui agora das teorias do dolo. E aí seriam 3 teorias que são tratadas majoritariamente na doutrina. A primeira é a teoria da vontade. Teoria da vontade. A segunda é a teoria do consentimento. Teoria do consentimento, também denominada de teoria do assentimento. E a terceira teoria é a chamada teoria da representação. Representação. Então, aqui nós temos as 3 teorias: a teoria da vontade, a teoria do consentimento, assentimento e a teoria da representação. Vamos começar aqui falando da teoria da vontade. E a teoria da vontade, ela prevê o quê? A teoria da vontade diz que existe o dolo quando a gente faz a representação mental do resultado, a representação mental do resultado, que é aquela 1 lá que a gente falou de todos, que ele o quer diretamente e atinge o resultado. Ué, mas eu já ouvi isso aqui em algum lugar. Sim, quando a gente tratou de dolo direto de primeiro grau, a gente falou desses 3 elementos. Então, por fim, essa teoria é adotada quando a gente trata do dolo direto de primeiro grau. Essa teoria é adotada quando a gente trata do dolo direto de primeiro grau. Certo? Beleza. Existe também a teoria do consentimento, também denominada de teoria do assentimento. E ela ocorre quando? Ela existe quando? Quando a gente ele faz a representação mental do resultado, ele não quer diretamente o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. E se você for ver esses elementos que eu falei, vai estar previsto aonde? Lá no dolo eventual. Então, quando a gente trata de teoria do consentimento, todos os elementos que são analisados, elementos aqui, vão estar previstos lá no dolo eventual. Só copiar e colar. Por fim, por óbvio, essa teoria ela é adotada quando a gente trata do dolo eventual. Então você consente que você quer. Existe o dolo quando a gente ele faz a representação mental do resultado, ele não quer diretamente, mas ele assume o risco de produzi-lo. Essa teoria é a teoria do consentimento / sentimento. E ela é adotada quando do estudo do dolo eventual. Então você viu que existe uma teoria para tratar do dolo de primeiro grau, existe uma teoria para tratar do dolo de dolo eventual. E a última teoria é a teoria da representação. E essa teoria aqui,
ela adota o seguinte, que é considerado dolo quando a gente faz a representação mental do resultado. Só que tem um problema quando a gente trata de representação mental do resultado. Por quê? Porque todo dolo, a gente vai fazer uma representação mental do resultado. É o primeiro passo. Se você for ver lá, quando a gente tratou de dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau, dolo de terceiro grau, dolo eventual e dolo alternativo, sempre um lá é o que? É a representação mental do resultado. Então, essa dolo da representação ela abarcaria todos os tipos de dolo. Mas essa teoria aqui ela não foi adotada, tá? Então ela não foi adotada. Então nós temos essas três teorias. A teoria da vontade, a teoria do consentimento barra sentimento, assentimento e a teoria da representação. Sendo que a teoria do consentimento, assentimento é do dolo eventual, a teoria da vontade é do dolo de primeiro grau e a teoria da representação não foi adotada pelo Código Penal. Tá certo? Então, aqui a gente termina o estudo das teorias. E, aliás, o estudo do dolo. O próximo assunto que a gente vai tratar agora é da teoria, aliás, vamos tratar agora da culpa. E a culpa também possui vários elementos. Mas agora eu vou me preparar para a gente começar a tratar da teoria, aliás, do estudo da culpa. Correto?